1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 ao 21, fala assim: Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de ir atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Fecha seus olhos, apresenta a sua vida diante do Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta, mas também o seu coração para o nosso Deus e Pai. O Senhor está neste lugar, o Senhor está com as nossas vidas, o Senhor está presente, porque Ele habita no meio da adoração do seu povo. E agora, ó Pai, nós estamos diante de Ti. Revela Jesus aos nossos corações. Foi a Tua palavra que foi lida, revela mesmo as nossas vidas. Quanto ao Teu servo, que seja só um vaso em Tuas mãos, cumpra o Teu propósito, guarda este lugar, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Pode assentar, igreja. Glória a Deus. O tema dessa palavra é: você foi chamado para dar sequência ao ministério de Jesus. Amém? Então fala assim comigo: uau! E repete: eu fui chamado para dar sequência ao ministério de Jesus. Agora, irmãos, como que você vai fazer isso? Porque a gente vira para Deus e fala assim: santo, 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 e ainda é pouco, devido à santidade dele, devido ao Deus poderoso, maravilhoso, extraordinário, incrível, sensacional, e assim vai. Todos esses adjetivos não explicam quem Ele é. E como nós vamos fazer isso? É nos entregando 100% a Ele, é entregando o nosso coração a Ele, é tendo compromisso com a Sua palavra. Porque mesmo sendo quem Ele é, com a Sua santidade, com o Seu poderio e assim vai, Ele se importa com as nossas vidas. E sim, irmãos, nós precisamos atentar, porque aquilo que é mais precioso, Ele entregou por amor às nossas vidas, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou, que nos trouxe para estarmos na presença dEle. Mas se Ele é Deus, Ele é quem é, então nós não podemos dar sequência ao ministério terreno de Jesus hoje no nosso natural. Nós precisamos sair do nosso natural e viver o sobrenatural. Os irmãos estão comigo? Amém? Amém. E é você que Deus escolheu para fazer isso. Eu vou repetir. Eu acho que você não entendeu. Nós precisamos sair do natural e vivermos o sobrenatural, e Deus escolheu você para fazer isso. Amém. Amém, irmãos. Se nós não crermos, quem vai crer a favor da nossa vida? E é muito interessante que não importa a sua idade, não importa a sua condição social, não importa a sua condição financeira, e eu quero te dizer mais ainda, não importa como você entrou aqui nessa noite. Porque se você está aqui nessa noite, essa palavra, esse culto que veio da eternidade para nós, a partir do momento da abertura do culto,
dos louvores, da ministração, é porque Deus tem algo a marcar a sua vida, a colocar no seu coração, para que você dê continuidade ao ministério terreno de Jesus. Ô, irmãos, você entra na palavra e a gente vê Elias, conforme nós lemos nessa noite, o profeta Elias. E o profeta Elias, ele foi um dos grandes exemplos de homens de Deus no Velho Testamento. O que ele viveu, a maneira que ele viveu, a entrega dele, o comprometimento com o reino de Deus, com o seu chamado, foi algo extraordinário. Mas hoje, o que nós fazemos hoje? Hoje nós não olhamos para Elias, amém? Nós olhamos para quem? Nós olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos trouxe para estar na presença dEle. E nós olhamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós o temos como exemplo para as nossas vidas. Porque quando nós falamos dEle, nós reconhecemos que Ele veio sobre a face da terra como homem. Mas não foi qualquer homem, Ele foi o único homem perfeito, porque Ele cumpriu todas as leis, tudo aquilo que o Pai determinou para Ele. Ele tinha uma missão de ir para a cruz, e Ele foi para a cruz. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda, Ele não voltou para trás, lançando mão do arado, mas Ele cumpriu o propósito do Pai. Ele passou por dores, por sofrimentos, Ele passou por humilhações, Ele passou por desprezo, mesmo sendo Deus em forma de homem. E Ele foi entregue na cruz. Na cruz Ele morreu, sepultaram Ele, mas Ele não está na sepultura, porque a sepultura está vazia. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está aqui neste lugar, Ele está na sua vida. E eu comecei falando do Deus grandioso, que qualquer adjetivo que a gente falar, a gente não consegue atingir aquilo que Ele é. Agora eu falei de um Deus que é o Filho, e mesmo sendo quem Ele é, Ele morreu a favor da sua vida, da minha vida, e nos trouxe para estar na presença dEle. E com toda a santidade dEle, Ele está neste lugar, Ele está na sua vida, porque a palavra que nós cremos nela, a palavra que nós temos, nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. Somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, mas se a palavra fala, Ele está em nós, Ele está na nossa vida, Ele está conosco. E é por isso, irmãos, que tendo Jesus Cristo como o nosso maior e melhor exemplo, nós precisamos entregar a nossa vida 100% a Ele. Nós precisamos disso, e isso é possível, porque a palavra nos norteia para isso, e a palavra, ela é a boca de Deus, ela tem falado conosco. Então por isso que eu falo, entra na palavra, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Com isso você vai sair do natural, vai entrar no sobrenatural, e o Espírito Santo vai agir na vida de você, porque o tempo chamado hoje, Deus tem grandes coisas para fazer, e Ele vai fazer. Agora nós vamos escolher se vai ser através da sua vida, da minha vida. Os irmãos estão comigo, amém? Amém. Mas pastor, será que eu tenho condição, pastor? Será? Irmãos, para com isso. Ele te escolheu. Ele te escolheu, Ele te escolheu. E é Ele que vai te capacitar. E observem comigo, Elias foi ao encontro de Eliseu. Elias, encontrou Eliseu, achou Eliseu. Elias, ele foi cumprindo a palavra de Deus, que Deus havia liberado sobre a vida de Eliseu. Você volta um pouquinho, 1 Reis, capítulo 19, o versículo 16, a segunda parte. Deus falando com Elias, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola: ungirás profeta em teu lugar. Irmãos, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Para meditar sobre essa palavra.
Deus, quem Ele é, falando com Elias, e fala para ele ir até Eliseu, e ungir a vida de Eliseu no lugar de Elias. Quem falou? Deus, amém? Deus que falou, Deus que determinou, Deus que orientou. E é muito interessante que você entra na palavra, continua dentro da palavra, e em João 15:16, Jesus falando acerca da sua vida. O que Jesus fala acerca da sua vida? Não foi você que me escolheu, não me escolheste vós a mim, mas eu que escolhi a vós, e te nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Você é um escolhido de Deus, amém? Amém. Eu não ouvi. Você é um escolhido de Deus, amém? Amém. De novo, você é um escolhido de Deus, amém? Amém. Então, irmãos, entenda isso e viva, porque você foi chamado para dar sequência ao ministério de Jesus. E é muito interessante que Elias vai cumprir a palavra de Deus. E Elias, onde Eliseu estava exatamente no campo trabalhando. E Elias vai até Eliseu. E o que acontece neste momento? Repete comigo. Neste momento. Observa que foi um momento. Então o que acontece neste momento? Irmão, certamente Eliseu, ele sabia quem era Elias. Eliseu sabia da caminhada de Elias com Deus, e sabia aquilo que ele passou, o qual o rei Acabe o perseguia, as vitórias que Elias teve no seu ministério, diante dos 850 profetas, que eram 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Azera, a resposta que Eliseu recebeu de Deus, no Monte Carmelo, porque ele restaurou o altar. Elias conhecia Eliseu também, porque a mulher do rei Acabe, a Jezabel, ela foi contra Elias, mas Deus cuidou de Elias, e Elias caminhou 40 dias e 40 noites, só com a botija de água e com pão, mas mais do que a botija de água, do que o pão, mas mais do que as coisas que você tem, Deus estava com Elias. Jesus está com você. Eliseu sabia quem era Elias. E o que teve neste momento? Elias chama Eliseu e lança sobre ele a sua capa. Elias estava cumprindo o propósito de Deus na vida de Eliseu. Pega para a sua vida em nome de Jesus. Em um momento, em um dia, em um local, quem te chamou? Jesus. Ah, mas eu estava no culto. Jesus te chamou. Ah, mas eu estava cantando louvor. Jesus te chamou. Ah, mas eu estava no período de oração, numa vigília. Jesus te chamou. Ele te chamou. Ele te escolheu, Ele te elegeu. Quando um momento, um dia, um local. Era interessante que Eliseu estava trabalhando e Jesus te chamou, porque Jesus, ele não te chama desocupado. Então às vezes a gente quer argumentar, mas eu não tenho tempo, olha o que eu estou passando, olha a distância, olha isso, olha aquilo outro, mas aquilo outro são argumentos humanos. Mas os argumentos humanos estão no natural, e nós precisamos sair do natural e vivermos o sobrenatural, porque Deus atua a nosso favor, para que nós venhamos a cumprir o chamado que Ele fez a nosso favor. Elias lançou a capa sobre Eliseu, Jesus lançou a capa sobre a sua vida, e Elias jogou a sua capa, o seu manto sobre Eliseu. Esse gesto na cultura bíblica, este ato simboliza o chamado, simboliza a transferência de autoridade para o seu sucessor. E Jesus te chamou,
Jesus te chamou para cumprir um propósito, e todo o propósito que Ele tem para a sua vida, irmão. Ele te chamou para cumprir todo o propósito. Jesus te chamou, jogou a capa sobre a sua vida. Como assim, pastor? Não, Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele derramou lá em Atos 2. Ele derramou para que você fosse envolvido no Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo. A sua mente, o seu coração, todo o seu ser, né, possuído pelo Espírito Santo do Senhor. Jesus te chamou. Ele te chamou para uma aliança com você, uma aliança eterna. Porque você precisa servir desde agora até a eternidade, ou desde agora até Ele vir sobre as nuvens e te chamar: vinde bendito meu Pai, para o reino que eu te preparei. Ou às vezes você vai ter um arrebatamento particular, você vai antes, mas você precisa estar preparado, porque o chamado é para sempre, a aliança é para sempre. Jesus, Ele te chamou, e Ele te deu autoridade, a autoridade dEle, e de pregar o Evangelho a toda criatura. E é por isso, irmãos, que nós precisamos pregar o Evangelho 24 horas por dia, dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de estudo, diante dos vizinhos, onde colocarmos as plantas dos pés. Nós precisamos darmos testemunho que nós servimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as pessoas precisam olhar para nós e desejar aquilo que nós temos, que as pessoas precisam ver em nós a revelação de Jesus, que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele tem uma eternidade. Porque o que o mais crente tem dado hoje, irmãos, é falta de testemunho. Eu tenho uma experiência que na faculdade, durante o período que eu estava ali, depois nós formamos, depois eu encontrei um colega de faculdade, e quando eu encontrei, eu abracei e tudo, achando que ele tinha convertido, e já tinha passado uns 3 anos, ele já era pastor. Eu abracei ele: rapaz, como eu orei por você e tudo e tal, e agora você já é um pastor? Ele: não, desde a faculdade eu era um pastor. Nós precisamos anunciar aquilo de melhor nós temos, nós precisamos testemunhar aquilo de melhor que nós temos, e nós temos é Jesus Cristo revelado aos nossos corações. Jesus, Ele te chamou para dar continuidade nessa terra do ministério dEle. E é muito interessante que do chamado de Elias para Eliseu, qual que foi a reação de Eliseu? Eliseu não falou para ele: olha, eu não estou preparado, olha, eu não quero, olha, eu não tenho tempo, nada disso. Ele pediu uma coisa preciosa, que nós precisamos atentar, irmãos, e valorizar, porque é projeto de Deus. Eu estou falando de família. Eliseu vira para Elias e fala: olha, deixa eu ir lá falar com a minha família, deixa eu ir lá compartilhar o propósito de Deus para a minha vida, deixa eu ir lá beijar o meu pai, beijar a minha mãe, ou às vezes até perguntar: olha, eu posso ir? E é interessante que Elias, ele permitiu, ainda que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida, Elias permitiu Eliseu ir lá despedir da sua família. Mas, irmãos, a família, e para a família, a maior alegria certamente é ter o seu filho no caminho do Senhor. Amém? Amém. Às vezes nós lutamos para os nossos filhos formar numa faculdade, ser um médico, ser um administrador, ser um educador físico, ser um psicólogo, ser isso, ser aquilo outro. E nós esquecemos de lutar para que os nossos filhos cresçam na presença do Senhor, para que arda no coração dos nossos filhos o desejo de ser um pastor, um desejo de ser um diácono, um obreiro, um desejo de ser um adorador, um instrumentista, um vocalista, um intercessor.
Às vezes nós não plantamos isso no coração dos nossos filhos. Foi falado dos aplicativos, né, na ministração, achei muito interessante. Às vezes nós entregamos o celular e o celular toma lugar daquele tempo nós com os nossos filhos, o tempo dos nossos filhos que está diante do Senhor. Das nossas filhas casarem com o pastor, com o diácono, com o obreiro, com alguém que quer fazer a vontade do Senhor. Ô irmãos, e eu imagino que festa deve ter sido na casa de Eliseu, quando Eliseu contou para a sua família, quando Eliseu contou para o seu pai, para a sua mãe, que ele foi chamado para ser o sucessor do profeta Elias. Que alegria, que festa, louvado seja Deus. Isso precisa arder no coração dos pais, isso precisa arder no coração dos filhos. E que festa que deve ter sido, os pais abençoando Eliseu: vai meu filho em paz, que Deus cumpra todo o propósito dele, que Deus te use grandiosamente na presença dele. Veio o chamado e Eliseu correspondeu ao chamado. E nós precisamos preparar para o chamado de Deus. Deus tem um chamado para você, amém? Amém. Deus tem um chamado, irmãos. E nós precisamos preparar. Pai e mãe, eu quero repetir: prepare o seu filho para o chamado de Deus. Seja exemplo para ele. E o que Eliseu fez depois de estar com a sua família? O versículo 21, vamos reler. Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. Eliseu matou a junta de bois. E bois fala da força da carne, fala da razão humana, fala do eu acho, eu posso, eu consigo, é a minha vontade, eu mereço, é tudo isso. Isso precisa morrer na nossa vida. Isso precisa morrer na nossa vida. Porque é o que mais tem acontecido, até no meio evangélico. Acha que Deus é o servo e nós somos o Deus. Nós falamos, Ele obedece. Esquecemos que seja feita a vontade do Senhor. E às vezes nós mudamos: seja feita a minha vontade. Eliseu mata os bois. A carne, irmãos, ela precisa morrer. Quando Davi, ele venceu, derrubou o gigante Golias, através do poder de Deus, primeira coisa que ele foi lá, pegou a espada e cortou o pescoço, separou a cabeça do corpo, porque Golias representa a carne, ela pensa, ela mata, ela destrói, ela leva o homem para o inferno. E às vezes o homem está com Bíblia, às vezes o homem está cantando louvor, às vezes o homem está no meio do culto, mas vai para o inferno. Amém? Não, pastor, está pegando pesado. É a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Sabe qual que é o nosso zelo aqui, irmãos? Que todos aqui vão para o céu. Que ninguém aqui seja enganado. Por isso que nós lutamos com toda a nossa limitação. Pregar o Evangelho. Sabe qual a condição dos irmãos, das irmãs, quando vem no púlpito? A gente fala para eles: pregue aquilo que você vive. Pregue a palavra de Deus. Coach, que até um outro nome agora também. Nós precisamos de homens e mulheres que preguem a palavra de Deus. E nós estamos lutando aqui para pregar a palavra de Deus.
E a carne, irmãos, não pode falar mais do que o Espírito. É uma luta constante. Mas o Espírito Santo está vencendo, porque grande é o amor e misericórdia de Deus a nosso favor. Amém? Amém. Depois Eliseu pegou os aparelhos, que era de madeira, e queimou e cozeu os bois. Eliseu foi lá, matou os bois, pôs fogo nos aparelhos, porque é o passado. Ele não ia voltar mais para aquilo. Aquilo que ficou no seu passado, irmãos, está querendo voltar, não deixe voltar. Ah, mas era tão bom. Não, irmãos. Mas eu amava tanto. É passado, irmãos. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O povo de Israel no deserto, você vai ver lá em Números 11, 5, eles lembravam dos peixes que pescavam de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, das cebolas, dos alhos. Eles sentiram saudade devido às provações que eles passavam no deserto. Até murmuraram contra Deus. Deixou de seguir o propósito de Deus e entrou no propósito do coração deles. E eles morreram no deserto. Mas nós não vamos morrer no deserto. Esse mundo não vai nos vencer, porque maior é aquele que está em nós, aquele que está conosco e vai continuar conosco até a consumação dos séculos. Porque, irmãos, Deus tem novas e grandiosas coisas para a sua vida no tempo chamado hoje. A ministração durante o louvor. E olha que eu nem combinei, a combinação foi pelo Espírito Santo. E algumas perguntas para você e eu, nós venhamos a refletir. O que tem te parado? O que tem te desanimado? Sendo que você tem o que precisa a seu favor para cumprir o chamado de Deus. Pastor, o que é que eu tenho? Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E Ele mandou, Ele é que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Agora o final do versículo 21. Lá o finalzinho. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Traz para hoje. Coloca Jesus na sua frente, porque Ele está na sua frente. Está na hora de você se levantar. Eu não estou falando agora não, para você ficar de pé, mas está na hora de você levantar. Como assim, pastor? Põe-te em pé para que eu fale contigo. O levantar é despertar para essa última hora. Você está doente? Levanta. Está desempregado? Levanta. Está passando problema financeiro? Levanta. Está passando perseguições? Levanta. Levanta, irmãos. Não permita que nada venha te parar. Mas pastor, o senhor não sabe a minha situação. Não sei. Mas é o seu Deus Todo-Poderoso que é. Um Senhor e Salvador que se chama Jesus Cristo, que está vivo, que te chamou para um propósito maravilhoso e extraordinário. E você tem o Espírito Santo para te conduzir, para falar com você, para te orientar, para te levantar, para te sustentar na presença do Todo-Poderoso. Amém? Está na hora de você seguir aquele que é maior do que Elias. Eita glória, né? Às vezes a gente vê os milagres que Deus operou através de Elias. Às vezes a gente vê a caminhada do povo lá no deserto, vê os milagres que aconteceram no deserto. Deus, irmãos, onde que estão esse poder, esses milagres hoje dentro de você?
porque você é templo do Espírito Santo, repetindo, e o Espírito Santo está dentro de você, para fazer coisas extraordinárias, maravilhosas, poderosas, que quando for contado muitos vão duvidar, mas Deus está com você. Está na hora de você agir como filho, mas também como servo. Fala, Senhor, porque o teu servo escuta. Nós temos escutado a voz do Senhor, o Senhor tem falado conosco com clareza, mas está na hora de nós executarmos o propósito do Deus Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, que está conosco. Quando eu morava em Montes Claros, irmãos, passei por uma provação que a igreja sabe. Deus me deu um sonho com essa cidade de Uberlândia, e eu vi uma região nesse sonho, e é exatamente a região que eu moro hoje, que eu mais passei tempo. E nesse sonho Deus mostrava essa cidade. Ah, pastor, o que você fez? Ficou lá orando, clamando? Não, irmãos. Chamei meu pastor, comuniquei com ele, porque autoridade espiritual, comentei com ele, nós oramos, mandei um currículo para a cidade de Uberlândia. Nesse currículo eu fui chamado para fazer uma entrevista. Nessa entrevista eu fui aprovado. E no mês de agosto de 96 eu mudei para cá. Pastor, quem você conhecia aqui? Deus. Mas pastor, a circunstância lá não seria mais fácil por causa disso, aquilo? Não, Deus está na direção de todas as coisas. E onde você quer estar agora, pastor? No melhor lugar, que é o centro da vontade do Senhor. Porque quando eu passei umas provações, o que eu fiz? Eu vou embora. Voltei para trás. Não fiquei um ano. Para onde eu vim? Berlândia. Vou embora de novo. Fui lá para o sul. Cidade maravilhosa, extraordinária, tudo encaixando, tudo perfeito, tudo maravilhoso. O Senhor dá um sonho. Você está no lugar errado, camarada. Para onde eu volto? Berlândia. Só não é melhor que Montes Claros. Mateus está ali já pensando. Que, irmãos, a gente precisa estar onde Deus quer que nós estejamos. Quantas propostas, irmãos. Outros ministérios já chamaram: pastor, tem esse grupo de jovens, se você cuidar, se receber tanto, tem esse, aqui tanto, tem aqui. Não, irmãos, a gente tem que estar onde Deus quer que a gente esteja. E eu, como pastor, tenho que estar nesse ministério, congregar nesse ministério, porque é onde que o Senhor quer que eu esteja. É assim que funciona. É melhor estarmos no centro da vontade do Senhor, passando provação, do que estarmos em outro lugar com as ofertas de Satanás. Porque só ofereceu ali no deserto para Jesus só coisa boa. Ofereceu coisa ruim não, só coisa boa. Mas Jesus respondeu com ele só com a palavra, e a palavra ela é suficiente para as nossas vidas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Passa um pouquinho adiante. 2 Reis, capítulo 9. Perdão, 2 Reis, capítulo 2. A segunda parte do versículo 9. Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Vou ler o versículo todo. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Diante dessa palavra, você e o Senhor Jesus, o que você vai pedir para o Senhor nessa noite?
O que você tem pedido a Ele nesses últimos dias? Porque o crente, irmãos, é bom para pedir demais. Se começar a observar desde segunda-feira passada até hoje, quanto tempo de oração você teve, quanto tempo de leitura da palavra, qual foram as suas orações? Será que foram aquelas: seja feita a tua vontade em minha vida, me capacita para cumprir os seus propósitos? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Nós temos tudo. Repete comigo: eu tenho tudo. Você sabe a resposta, né? Dessa afirmação: nós temos o Deus Todo-Poderoso que é. Ô irmãos, e nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos. Às vezes a gente entra no ônibus, só você que é crente. Às vezes no seu ambiente de trabalho, só você é crente. Às vezes na escola, na sua sala, só você é crente. Elias disse a Eliseu: pede o que queres que te faça. E o que Eliseu pediu: olha, eu quero um camelão 2.0 com a carruagem, 10 servos para me servir. Olha, eu quero uma vida tranquila, e venha nas minhas mãos dinheiro para me viver tranquilamente. Olha, eu quero um palácio. Não, irmãos, não. Eliseu foi ousado: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E Eliseu recebeu a porção dobrada. E Deus usou a vida de Eliseu. E é um Espírito Santo que foi derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Eliseu, ele deu sequência ao ministério de Elias. E hoje nós precisamos, irmãos, ser fiéis e dar sequência ao ministério do Senhor Jesus sobre a face da terra. Eliseu significa Deus é a salvação. Nós temos que lutar pela salvação. Nós temos que lutar para que a nossa família, para que os nossos vizinhos, para que a humanidade seja salva. Nós precisamos lutar com as armas que o Senhor tem nos dado, porque nós precisamos dar sequência ao ministério de Jesus. Eliseu pediu porção dobrada. Os milagres que Deus realizou na vida de Eliseu, eles foram dobrados, relacionados aos milagres que foram realizados na vida de Elias. Jesus, ele falou: se nós crermos, maiores milagres do que ele nós faremos. Amém? Amém. Então prepara. Mas irmãos, prepara para que Deus use a sua vida, não para que você seja um espectador. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor. Deixa o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração, em nome de Jesus.